Boa tarde, Lena, e boa tarde a você que nos acompanha em casa pelo NT Sul. A eleição de 2020, a eleição do ano da pandemia, será uma das eleições mais desafiadoras. Além da dificuldade do corpo a corpo, dos comícios, enfim, algumas restrições impostas pela pandemia do coronavírus, um coadjuvante importante aparece para trazer um pouco mais de trabalho aos organizadores e às autoridades dos tribunais regionais eleitorais. As fake news e as campanhas que devem se centralizar muito nessas redes sociais e por meio dessa distribuição em massa de informações. Caberá ao nosso convidado, agora com quem eu irei conversar, o desembargador Jorge Luiz Dallagnol, enfrentar esse desafio, ele que preside uma comissão que tem como objetivo principal coibir as fake news. Boa tarde, desembargador, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, telespectador. Nós aqui agradecemos a oportunidade de vir a público e poder, na medida do possível, esclarecer o eleitor sobre esse tema tão difícil que são as fake news, ou como se diz modernamente, a desinformação por meio da rede social. Desembargador, desafio importante neste ano especialmente, né? 2018 já foi invadido por esse fenômeno de desinformação, de fake news, como a gente acaba adotando esse termo americanizado, e 2020 tende a ser ainda mais difícil em função das limitações impostas pela Covid-19 nesse corpo a corpo, nos comícios, no contato dos candidatos com a comunidade. Como que o TRE está se estruturando para minimizar esses danos? O TRE toma como uma das suas principais metas neste ano de 2020, durante as eleições municipais, combater a desinformação. E, para tanto, o presidente André Luiz Planella Vilarinho criou uma comissão, denominada Comissão de Enfrentamento à Desinformação, composta, além de mim, por outro desembargador eleitoral e vários integrantes da administração e dos serviços judiciários eleitorais aqui do Rio Grande do Sul. Dentro dessa comissão mesmo, há uma subcomissão de técnicos em informática que deverá estar em tempo real fiscalizando as notícias que serão transmitidas pelas redes e pelos aplicativos de mensagens, sempre com o objetivo de informar para o eleitor aquilo que é verdadeiro e aquilo que não corresponde à realidade. Mostrar para o eleitor os mecanismos que cercam a segurança e a transparência do processo eleitoral como um todo. E, para tanto, isso é bem verdade, criamos um portal na página do TRE que se chama Portal de Enfrentamento à Desinformação. Nesse portal, além de esclarecer o eleitor sobre tópicos que achamos importantes, nós oportunizamos que o eleitor possa dirigir à comissão e, através da comissão, denunciar notícias falsas, denunciar informações que comprometam a lisura do pleito eleitoral. Para isso, nós criamos uma aba, e nessa aba nós temos ali acesso tanto à comissão, tanto à própria Polícia Federal, ou através da comissão, assim como também acesso ao Ministério Público Eleitoral, seja ele aqui do Estado, seja ele federal. O senhor tem enfatizado bastante a parceria e a formação desse time de enfrentamento a toda e qualquer notícia fraudulenta, apontando a Polícia Civil, o Ministério Público, enfim, autoridades que demandam mais na área criminal, na área judicial. É importante a gente enfatizar isso e deixar claro que a reprodução de uma notícia não verificada também configura crime, né, desembargador? Também. Tanto pode configurar um crime eleitoral, injúria, difamação, calúnia, como pode, se for o caso, e dependendo da circunstância, levar a uma responsabilização em nível do Código Penal brasileiro. Se ficar fora do âmbito eleitoral, a responsabilidade do eleitor, mas ele poderá, mesmo não infringindo a lei eleitoral, estar infringindo uma
legislação penal. Em qualquer das hipóteses, ele poderá responder por um crime eleitoral. Além disso, existem sanções também, por exemplo, com relação a candidato. Ele pode ter que pagar uma multa, o seu partido pode perder a indicação de nome do partido, e assim existem diversas responsabilidades em nível administrativo e penal, mas também civil, porque se eventualmente houver prejuízo, seja moral, seja patrimonial, advindo de uma notícia fraudulenta, o causador dessa notícia responderá por uma ação de indenização. Então, eu advirto sempre que devemos ter muito cuidado ao focarmos em notícias falsas. Confira as notícias antes de publicar, de curtir, de levar adiante alguma notícia que chegou até o eleitor. E antes de publicar, antes de fazer uso de uma notícia, cheque a notícia. A nossa comissão, nessa página que eu falei, do portal de enfrentamento à desinformação, ela tem uma aba que chama Fato ou Boato. Ali, o eleitor pode confirmar se a notícia que ele leu é verdadeira, é falsa ou imprecisa e ainda está sendo objeto de investigação. Não bastasse isso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral proporciona mecanismos para que o eleitor possa verificar, constatar se a notícia veiculada é verdadeira ou é falsa. Além do combate a essas notícias falsas e a orientação ao eleitor, que o senhor deixou muito claro que é o objetivo primordial, né, dessa comissão, desse departamento dentro do Tribunal Regional Eleitoral, há também que se informar a respeito de todos aqueles procedimentos que, embora há tantos anos a gente tenha convivido aí com eleições, com o processo eleitoral, com os documentos que são necessários sobre a habilitação dos eleitores ao voto, há que se lembrar também de alguns detalhes, né? O eleitor consegue acessar essas informações direto nesse portal disponibilizado aí? Não, ele pode não acessar alguma documentação necessária ou alguma outra informação através do portal da desinformação, porque ela visa especificamente fake news. Mas é quanto a isso que nós estamos lá para esclarecer. Mas qualquer outra dúvida, e nós ali no portal direcionamos, a ouvidoria será ouvida para esclarecer o eleitor. Eles já vêm fazendo esse serviço, um serviço extraordinário, um ótimo serviço de trazer para o eleitor aqueles tópicos de que ele necessita para melhor exercer seu direito de votar no dia das eleições. Agradeço, então, ao desembargador Jorge Luiz Dallagnol pelas informações que nos traz hoje. Acho que é importante a gente destacar ainda ao final, né, desembargador, que diante de todas essas ferramentas, de todas as possibilidades de verificação de informações, só vai cair quem quiser, né? Exatamente, perfeito. E só é vítima de uma mentira quem quer ser vítima de uma mentira. Aquele que for astuto, aquele que for inteligente o suficiente para manejar com as ferramentas necessárias para se certificar da veracidade ou não dos fatos, ele não vai ser ludibriado por ninguém. Fará livremente o seu exercício de votar com consciência. Aliás, se eu pudesse deixar aqui um conselho ao eleitor, eu diria o seguinte: normalmente nós elegemos em quem vamos confiar. Agora, antes de falar mal de um partido, de um candidato ou de divulgar inveracidades a seu respeito, confie na notícia que você está prestes a veicular ou acreditar, para depois eleger espontaneamente, com liberdade de vontade, o seu representante junto ao Executivo Municipal ou junto ao Legislativo Municipal. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez, então, desembargador. Lena, a gente deu aqui uma aula sobre como proceder antes de disseminar notícias, antes de sair por aí republicando aquela curtida ali sem a checagem prévia. A gente vai deixar, inclusive, reforçando mais uma vez aqui o endereço onde o eleitor pode buscar a informação dentro desse portal disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral para checagem de fatos.
e orientações para não cair em fake news. A gente que trabalha com informação sabe como isso é nocivo. Então fica aí a dica para que a gente tenha uma eleição com maior tranquilidade e com a consciência da importância desse voto que define o rumo da administração da nossa cidade.